Boru Aboyeu, hoje eu quero aqui conversar contigo sobre algumas perguntas, né? Na verdade, uma pergunta que as pessoas vêm fazendo com uma certa frequência. Babá, então agora você só faz coisa de Fá, você não faz mais coisas de candomblé? Então agora você é babalaô? Não, eu faço coisa de Fá. Mas e aí, o que é Ifá? Né? Agora você é babalaô? Já vou respondendo, não sou babalaô. Continuo cultuando orixá, sendo babalorixá. E aí o que seria Ifá? Né? As pessoas têm uma confusão e aí elas confundem Oromilá com Ifá e tá tudo bem, né? Porque em determinados versos, em determinadas histórias, eles estão fundidos, né? Mas, de uma forma bem ampla e geral, a gente, quando fala sobre Ifá, a gente está falando sobre uma cultura milenar, sabe? Babá, mas então é algo tão antigo que não pode ser usado? Não. Na realidade, é algo tão antigo e tão atual que continua sendo usado. Normalmente, quando a gente vai num Babalaô, por exemplo, né, ou a gente vai fazer uma consulta oracular, ou até mesmo dentro dos versos dos outros orixás, não só em relação ao Orumilá, a gente tem ali uma visão de mundo muito parecida, muito similar com o mundo que a gente vive. Vou pegar aqui um exemplo. Em Ediobre, tá lá dizendo que a pessoa não pode mentir, tá lá dizendo que a pessoa não pode romper com seu caráter, né? Tá lá dizendo um monte de coisas que, teoricamente, são regras sociais. São coisas para que a sociedade continue existindo em acordo, em harmonia, em paz, em progresso. Tá lá. É óbvio que não existem somente coisas boas dentro do Zé Fá, né? Das histórias que a gente fala dentro de uma consulta oracular. Às vezes a história tem um vínculo bom e também um vínculo ruim. Também uma questão ruim dentro da mesma história. Então vai depender do que o sacerdote quer comunicar com aquela história, do que o Odu quer comunicar com aquela história. E aí por que eu quero muito falar sobre isso hoje? Porque as pessoas têm essa confusão e causam mais confusões, né? E não que eu vá esclarecer tudo, é bem possível que você possa continuar com um pouquinho de dúvida. Mas se ficar com dúvida, já sabe, né? Escreve aqui no comentário, dá um jeito de se comunicar comigo, que aí a gente faz outro vídeo e resolve um pouco mais dessa dúvida. Uma coisa que tem que ficar muito bem clara é: eu não sei de tudo, eu não tenho conhecimento de tudo e seria burrice de minha parte achar que eu sei de tudo e que só tenho a minha verdade nesse mundo. Se você assistiu os vídeos anteriores e viu a pluralidade que é culto ao orixá, você já sabe do que eu estou falando. E aí, quando a gente fala do Ifá, né, a gente tem que ter em mente que é um culto específico. É algo específico para quem é devoto, para quem cultua o orixá Orumilá. Babá, mas dentro dos versos de Ifá, dentro dos Exé, tem Obatalá, tem Oxum, tem Oyá, tem Xangô, tem Ogum, tem Adê. Tem sim, tem sim. Todos eles, né, dentro dos versos, conheceram Ifá, conheceram isso que a gente chama de Ifá. Conheceram a sabedoria de um oráculo, conheceram o oráculo e conheceram, no mínimo, pessoas que conheceram Orumilá, sacerdotes que cultuavam Orumilá, sabe? Então é por isso que quando a gente é devoto de Orumilá, muitas das vezes a gente tem acesso a esses outros orixás, porque eles também pertenceram a esse panteão que está contido dentro dos versos de Ifá. Não quer dizer aqui que um babalaô, por exemplo, pode sair fazendo iniciações de orixá. Não pode. Ele faz iniciação daquele orixá que ele foi iniciado. Ele faz iniciação de acordo com que o espiritual dele
tenha suporte e dê suporte. Axé não é algo que se cria, é algo que se dá. Tá? Então a gente não conseguiria dar algo que a gente não tem. E aí o Ifá, na verdade, é sobre essa sabedoria divina. Dentro do Ifá, dentro do corpus literário de Ifá, ou seja, dos versos, das coisas que são cantadas, das coisas que são ditas, né? Acho que fica mais fácil falar assim do que nomear cada coisa dessas. Está a sabedoria divina, porque vieram dos Odu. Né? Os Odu Ifá, na verdade, são como criações de Olodumare, né? O senhor dos Odu. Então, Olodumare criou os Odus, eles trazem os versos, trazem as informações, trazem o que o Babalaô vai usar no ebó, vai usar como conhecimento para direcionar a vida daquela pessoa que busca o oráculo. Todo mundo pode ser Babalaô? Não. Não. Ah, mas aí eu pago X reais, vou lá, o sacerdote faz o meu Ifá, faz as minhas coisas. Isso não te outorga Babalaô. Tá? Isso não te dá permissão espiritual para ser Babalaô. E uma coisa que temos que colocar aqui em consciência, em mente, é todo mundo que faz Itefá recebe, todo mundo, todo homem no caso, né? Recebe o título de Babalaô. Mas ele não necessariamente é um Babalaô pronto. Digamos que ele foi nomeado Babalaô. Ele recebeu os direitos de conhecer melhor o culto ao Orumilá. Mas ele ainda vai aprender muita coisa. Ele ainda vai continuar a caminhada dele, sabe? Por isso que esse é um dos motivos, né, pelo qual eu não sou nomeado, não tenho esse nome, continuo sendo Babalorixá e praticando algumas coisas, né, óbvio, e até conhecendo algumas coisas dentro do culto ao Orumilá. Conhecendo os versos, conhecendo o que de fato se faz, né, o que o Babalaô faz quando tem necessidade de ajudar um neófito, ajudar uma pessoa que vai ali para consultar o oráculo. Mas não sou, então essa também faz parte de uma das perguntas. E aí Ifá, né, então é essa sabedoria divina. Mas, Jubá, se eu for do Ifá, eu tenho que abandonar a minha outra religião? Não. Você só precisa ter uma cabeça muito bem centrada para entender que, às vezes, uma teoria aqui não vai bater com a teoria daqui. Certo? Porque se eu olhar, por exemplo, vou botar aqui o culto ao Orumilá, o culto ao Ifá e o catolicismo. Às vezes eles podem divergir. Às vezes não, eles vão divergir. Então a pessoa tem que estar com a cabeça muito bem orientada para entender o porquê que ela está fazendo uso daquela religião, daquela doutrina, até onde para ela aquilo é benéfico. Porque se vai contra os princípios morais dessa pessoa, bem provável que essa religião não vá servir tanto assim. E aí tem até uma outra questão, né? Ifá é religião ou Ifá é filosofia, é cultura? Eu prefiro dizer que é filosofia e que é cultura. Porque se eu estou falando aqui que um católico pode praticar o Ifá, eu não estou falando que existem religiões brigando, mas sim que existem culturas diferentes, existem filosofias diferentes. E porque eu penso a religião como aquilo que te liga ao seu Deus. E aí, independente do nome que você vai dar a Deus, tá? Não cabe aqui comparar o Deus cristão com o Olodumare, por exemplo. Mas sim da gente entender que é aquilo que integra a pessoa, que entra na pessoa como o Deus dela. Como aquilo que faz sentido para que a vida dela melhore mediante o sagrado. Então, pensar no Ifá e pensar em ter uma outra religião é possível, é cabível. Só que algumas vendas serão retiradas dos olhos. Por exemplo, eu vim do Candomblé. E dentro do Candomblé eu já tinha 13 anos de iniciado, né? E vi coisas que não estavam me agradando tanto. E aí continuei seguindo o Candomblé e o Ifá ali, o culto tradicional ali lado a lado, até que eu comecei a me aprofundar mais nos estudos dentro do culto tradicional. Isso tem
2 anos, né? 2 para 3 anos. E aí foi aonde eu comecei a perceber que, opa, tem coisas aí que não batem, né? E não vão bater, porque são culturas diferentes. Para o Brasil que foi colonizado, a gente precisou modificar muitas coisas e o candomblé ele existe por causa disso. Então devemos respeitar a história do candomblé. Mas se eu pego a origem, se eu pego o culto tradicional, é uma história muito diferente. Né? Porque não houve, e não é que não houve também, né? Mas sofreu menos com essa colonização. Então faz toda a diferença. Dá para ser das duas religiões ao mesmo tempo? Dá. Dá. Ori bem cuidado, cabeça muito bem fresquinha ali para entender as diferenças e aceitar as diferenças. Pode ser que. Pode ser não, normalmente é assim, né? Dentro do candomblé você vai dar somente acará para Oiá, somente acarajé. E que dentro do culto tradicional você vai dar aquilo que a sua família pratica e não somente o acará. Pode ser que dentro do candomblé você só dê acaçá e só dê ebô para Oxalá, para o Batalá. E que dentro do culto tradicional, raras vezes você dê ebô. Então tudo isso vai fazer a diferença. O choque cultural ele é inevitável, mas isso faz parte do que é Ifá. Faz parte. Ifá nunca veio e nunca estará aqui para tirar uma pessoa de uma religião e jogar para dentro do Ifá. Aquilo precisa fazer sentido. Até mesmo os versos, quando são citados, precisam fazer sentido. Porque se não fizer, não vai servir de nada. Foi conversa jogada fora. E aí eu fico pensando, né, o quanto que as pessoas deveriam raciocinar melhor e entender o porquê estão dentro do culto tradicional, o porquê estão dentro do candomblé, o porquê querem juntar um com o outro se a cabeça não está preparada. Então, entrar para o culto tradicional, cultuar orixá de forma tradicional ou cultuar o que Ifá nos ensina, o que a sabedoria divina nos ensina, é se desagarrar desses contextos anteriores. Bom, eu espero que você tenha entendido, que se ficou alguma dúvida, que você escreva aqui nos comentários, que você dê like nesse vídeo e que você possa compartilhar esse vídeo com tantas outras pessoas que necessitam dessa informação. Ifá, para mim, para o Rafael, é a sabedoria divina, é a forma como Olodumare colocou os Odu dentro do que é o conhecimento de oráculo, e é como o Acapó, é como o Awô, é como o Babalaô, o Babalorixá, utiliza desse conhecimento para regular a vida das pessoas. Mas não só isso. Para que essa pessoa esteja em acordo com a sociedade. Então você vai ver o quanto que é proibido cometer adultério. Você vai ver puxão de orelha de quanto que é proibido trair o seu relacionamento, trair o que é segredo, não falar mentira, não ter inveja. E não porque é pecado, mas porque não é algo bom para essa pessoa e nem para mim e nem para a sociedade. Curta, dê like nesse vídeo, comente e compartilhe com quem você acha que deve escutar um pouco sobre isso, até mesmo com quem tem dúvidas, ou com quem você às vezes nem sabe que tem dúvida, mas que tocou no seu coração poder compartilhar. Aboru, aboeu, odabó. Até o próximo vídeo.